Citando, Deus ungindo, preparando, e novas gerações de adoradoras estão já surgindo, estão aparecendo para continuar louvando, adorando e exaltando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa é uma noite de quebra de paradigmas. Enquanto estávamos aqui cantando essa última canção, Para Sempre, eu estava ali no meu lugar pensando acerca de algumas coisas que aconteceram com a crucificação. E eu não sei alguns conceitos que você tem carregado, não sei de repente alguns paradigmas que você tem carregado na sua vida, algumas dificuldades, algumas circunstâncias que se contrapõem a você, mas eu quero que você saiba que Páscoa, eu quero que você saiba que Jesus, que a cruz, que a ressurreição é simplesmente uma quebra, uma mudança total de paradigmas. Estávamos aqui cantando essa música, essa canção Para Sempre, e tem uma parte dela que diz: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Aguilhão é aquela lança, é uma lança, um tubo assim, e na ponta do tubo tem uma lança de ferro afiada. E para quem não sabe, o aguilhão foi usado para enfiarem na costela de Jesus e tirar o último fôlego de vida dele. E pensaram que com aquele aguilhão foi o objeto que, além da cruz, dos cravos, da coroa de espinho, foi o objeto que foi utilizado para findar, para tirar ali a última gota, o último suspiro de vida de Jesus. Mas então a gente vê no terceiro dia Jesus ressuscitando, a gente vê que no terceiro dia Jesus ressurge, consegue não ficar mais preso na cruz, não ficar preso no sepulcro, mas consegue voltar à vida, se encontrar com os seus discípulos e hoje morar no meu e no seu coração, voltar para morar com o Pai, subir para morar com o Pai e deixar o Espírito Santo conosco e morando assim Jesus no meu e no seu coração. E a partir daí nós vimos uma quebra de paradigma. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, não precisa abrir não, o apóstolo Paulo fala assim: ó morte, aonde está a sua vitória? Aonde está o seu aguilhão? Porque Jesus ressuscitou. E aquilo que era o temor da humanidade, aquilo que era o maior medo da humanidade, aquilo que simbolizava a maior aflição da humanidade, que era a morte, a partir daí, a partir de Jesus, a partir da cruz, passa a ser desafiado por Jesus. Então o apóstolo Paulo pode dizer: aonde está, ó morte, a sua vitória? E aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Aquilo que você achou que usou para acabar com a vida de Jesus, mas você não venceu, você perdeu, porque Jesus é quem venceu. E tem uma quebra de paradigma, porque hoje você sabe disso, você tem com certeza familiares que não estão mais em vida, morreram, e você sabe que se você visitar o cemitério que esse familiar seu foi enterrado, você vai ver lá um túmulo e você vai ver lá algumas mensagens para essa pessoa, e talvez esteja escrito lá: jaz aqui fulano de tal, porque estão ali os restos mortais daquela pessoa, porque aquela pessoa não conseguiu vencer a morte, não conseguiu ultrapassar, romper a morte como toda a humanidade, e estão ali os restos mortais daquela pessoa. E assim como vários líderes que passaram sobre a terra, assim como muitos sábios que passaram sobre a terra, respeitamos cada um deles, respeitamos o que eles construíram, favoreceram a humanidade, mas estão lá. Talvez se você procurar, é possível encontrar pelo menos o local, é possível encontrar pelo menos alguns restos de Maomé, alguns restos de Buda e alguns restos de muitos mestres que passaram aqui pela terra. Mas quando se visita lá em Israel, lá em Jerusalém, o Jardim do Túmulo, que foi o lugar onde Jesus foi sepultado, existe uma pedra assim, ó, do lado da porta da entrada, e a porta aberta, a entrada de visitação de todos eles. E uma placa lá na frente escrita assim, ó: não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Enquanto no túmulo de todos está aqui os restos mortais, o de Jesus está lá, não está mais aqui, mas ele ressuscitou. E é uma quebra, uma mudança de paradigma, porque até então a morte era temida. E a partir daí a morte passa a não mais ser temida, mas desafiada, como o próprio apóstolo Paulo desafiou: aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está o seu aguilhão? O nosso Deus ressuscitou.
E a partir daí passa a ser uma quebra de paradigma, porque aonde Jesus foi enterrado foi num cemitério, como qualquer pessoa. Mas hoje não é mais um cemitério, hoje é um jardim, é uma praça, chamada Jardim do Túmulo. E nesse fim de semana há muita festa, todos os dias tem muita festa lá. Mas nesse fim de semana em específico tem muita festa no Jardim do Túmulo lá em Jerusalém. Porque Jesus não ficou preso pela cruz, nem pela morte, nem pelo sepulcro, ele ressuscitou. Por isso eu estou falando para você que é mudança de paradigma. Um lugar que é lugar de tristeza, lugar de choro, de pranto, se torna lugar de alegria. Aquilo que era um conceito irreversível começou a ser mudado, transformado a partir de Jesus. E eu não sei o que você chegou carregando aqui essa noite, talvez algumas informações, alguns conceitos, talvez uma preocupação que você não consiga vencer determinadas coisas. Mas eu quero dizer para você que através de Jesus é possível quebrar, mudar, romper com qualquer conceito, com qualquer paradigma na sua vida e mudar essa situação na sua vida. Páscoa é tempo de mudança de situação sobre as nossas vidas, amém? Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês nessa noite. Só que antes de dividir e compartilhar essa mensagem com vocês, eu quero pedir a sua ajuda. Hoje é uma noite muito especial para a gente, porque nós fizemos, antes desse culto, nós tivemos outro culto. A partir de 17 horas, de 17 até quase 19 horas, nós tivemos o culto da Rede Kids, onde nossas crianças estiveram aqui no templo, louvando, adorando ao Senhor, e foi um momento maravilhoso. E em função desse culto, nós estamos com as nossas crianças hoje aqui no templo com a gente, participando do nosso culto também. Então o que eu preciso da sua ajuda? Primeiro os pais, para dar uma ajuda com os seus filhos, porque hoje não tem a Rede Kids, não vão estar lá nas suas classes, vão estar aqui conosco, então eu preciso que você fique com o seu filho pertinho de você, contendo ele aí. E a segunda coisa é, os professores também podem dar uma ajuda, os professores da Rede Kids também podem dar uma ajuda, auxiliar, para a gente conseguir manter a ordem, a decência. E a terceira coisa é, tanto você que tem seu filho ou não, ou você que não está com o seu filho, eu queria pedir para você não desviar a sua atenção. Talvez você vai ver crianças andando no corredor, talvez algumas vão brincar. É normal, é impossível manter uma criança sentada, nem que você colhe ela, não vai ficar sentada o tempo todo na cadeira aí. Então, você que é adulto, né, não perca a sua atenção. A criança pode, a criança está abençoada, mas você não. Ao invés de ficar olhando para ela, perder a atenção com barulho, com movimento, olha para mim e preste atenção na mensagem que o Senhor tem para a sua vida, que eu tenho certeza que hoje o Senhor tem uma mensagem para o seu coração e Ele quer mudar alguns paradigmas, quer mudar alguns conceitos na sua vida, no seu coração nessa noite, amém? Essa noite é especial e é perigoso a gente falar isso, talvez você me ouça falando isso com muita frequência. E a gente não quer desmerecer os outros momentos, não quer desmerecer os outros ambientes que a gente passa. Mas essa semana em particular, esse mês em especial, ele é importante para a gente. Porque nós estamos no mês da Páscoa, onde celebramos, comemoramos a Páscoa. E exatamente nesse fim de semana, onde a gente pode comemorar, festejar com relação à Páscoa do Senhor, a morte, a ressurreição e todos os episódios que envolveram, que confirmaram a Páscoa de Jesus sobre as nossas vidas. E eu tenho hoje uma mensagem para compartilhar com vocês e em poucas vezes aconteceu isso aqui na comunidade, mas hoje e semana que vem vai acontecer, então eu quero já compartilhar com vocês. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre Páscoa, vamos continuar os louvores, a dança, tudo hoje está apontando, está direcionado a esse assunto tão importante, tão especial nas nossas vidas. Então hoje eu vou compartilhar uma mensagem com vocês ligado à Páscoa, a gente vai falar alguma coisa sobre a Páscoa do Antigo Testamento, onde nasceu, surgiu, e a confirmação, a testificação dentro do Novo Testamento, ligando a Jesus, a todo o sacrifício, a morte e a ressurreição. Então essa é uma noite que vamos falar especificamente da Páscoa. E no próximo domingo, vamos continuar falando, mas não só agora com a luz, com o holofote na Páscoa, mas em toda a paixão que envolveu a morte e a ressurreição de Jesus. Então, hoje, nesse domingo e no próximo domingo, esse será o nosso tema, o nosso assunto. Então, eu quero até desafiar você hoje a prestar atenção, se envolver com isso e na próxima semana, de repente, trazer alguém para ouvir, para aprender, mas além disso, para ser ministrado acerca dessa palavra, acerca dessa realidade. E nós precisamos resgatar esse valor. Muitas das vezes, tantos períodos festivos no Brasil, especialmente, tem tanto valor. Carnaval, por exemplo, as pessoas não medem esforço para viajar,
para gastar dinheiro, para investir em tanta coisa. Pessoas que participam de desfiles, compram as suas fantasias, passam um ano ensaiando, treinando aquilo ali, investem o seu tempo, investem dinheiro, tantas coisas porque acreditam naquilo. Existe um conceito que diz que a gente só investe naquilo que a gente acredita. E passa tempo, você vê que essa festa ela não perde a tradição. Ela continua com muita tradição, o governo investindo dinheiro, as pessoas investindo dinheiro e tudo girando em torno dessa festa, por exemplo. Mas além dela, existem várias outras. Mas infelizmente algumas coisas com o tempo têm perdido o seu valor, têm perdido a sua essência. E uma das coisas que tem perdido de geração em geração a essência e o valor é a Páscoa. Infelizmente esse conceito não tem sido passado mais através das famílias, as crianças também vão perdendo esse conceito, porque as gerações anteriores não estão assumindo a responsabilidade de transmitir a informação, e quando transmitem, acabam transmitindo distorcida, de forma errada. Por isso que tem tanta gente que acha que Páscoa é ovo, que Páscoa é chocolate, que Páscoa é coelho, mas na verdade a Páscoa não tem ligação com nenhum desses símbolos. Ano passado eu estava assistindo um documentário e eu me espantei quando um líder cristão no Brasil falou que existia uma grande ligação entre o ovo e o coelho com a Páscoa cristã, e quando pediram para ele explicar a ligação, ele se enrolou todo, rodou para lá, rodou para cá e não conseguiu explicar a ligação. É porque na verdade não existe nenhuma ligação. Então, infelizmente, esse conceito vai sendo perdido. Mas nós precisamos de restaurar isso na nossa mente, restaurar isso na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, e entendermos esse conceito e retransmitir esse conceito que é importante. Não é à toa que somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo. E se nós que somos os embaixadores, os representantes, que cremos nisso, não entendermos e perpetuarmos essa mensagem, essa informação, com certeza ela vai se perder. Conversava com o pastor Marcos no fim de semana e falei com ele. Os discípulos de Jesus se tornaram embaixadores, responsáveis por transmitir essas informações para a gente. E eles cumpriram o seu papel com excelência, com eficiência. No entanto, que hoje conhecemos a palavra, o Evangelho. Mas as próximas gerações do futuro também precisam conhecer a palavra, a mensagem, o Evangelho. E vão depender de mim e de você para levarmos essa mensagem, essa palavra, esse Evangelho. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero começar essa noite dizendo para você que Páscoa, acima de chocolate, de coelho, de ovo, é tempo de livramento. Eu quero dizer para você que Páscoa é tempo de libertação. Páscoa é tempo de recomeço. Páscoa é tempo de perdão. E Páscoa é tempo de graça. E como diz a Bíblia, o que passar disso é procedência maligna. Então Páscoa não está ligado a qualquer coisa que a TV, que o comércio, que as pessoas tentam vender. A Páscoa tem a ver com o livramento. A Páscoa tem a ver com libertação. A Páscoa tem a ver com recomeço. A Páscoa tem a ver com perdão. A Páscoa tem a ver com graça. A Páscoa tem a ver comigo. E a Páscoa tem a ver com você. É por isso que você precisa conhecer e dominar a Páscoa. Porque a Páscoa ela foi feita para mim e para você. Então eu queria que você repetisse assim comigo. Páscoa é tempo de livramento. É tempo de libertação. Pode ser mais forte. É tempo de recomeço. É tempo de perdão. É tempo de graça. Abaixa o coelho. Pode falar. Abaixa o coelho. É isso aí. Aí talvez você goste muito de bichinho e fale assim, tadinho do bichinho, né? Não, mas nós não vamos assassinar, fazer uma chacina de coelhos, não. Pode deixar os bichinhos vivinhos lá. Mas ele não tem nada a ver com a nossa Páscoa. Ele não tem nada a ver com a cruz, ele não tem nada a ver com o sangue, ele não tem nada a ver com a morte, com a ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus trouxeram isso para a gente. Nasceram desde lá do Egito, a Páscoa nasceu desde o Egito e trouxe desde aquele povo livramento, libertação, recomeço, perdão, graça, e assim também para mim e para você, através de Jesus Cristo. E debaixo desse ambiente, debaixo já dessas informações, desse conceito, eu quero dividir essa palavra com vocês. E eu quero que nessa noite vocês sejam surpreendidos pela mensagem de Cristo, pela presença do Senhor nesse lugar, assim como as mulheres foram surpreendidas do sábado para o domingo, que foram lá visitar o túmulo, o sepulcro de Jesus, como foi falado aqui na abertura do louvor. E quando elas entraram naquele lugar, não puderam encontrar o corpo, e se espantaram.
e pensaram até que tinham roubado o corpo de Jesus, mais uma maldade que fizeram com ele. Mas de repente aparece um anjo e fala assim: eu sei quem vocês estão procurando. E elas perguntaram: quem? Ele falou: Jesus. E elas: então, cadê? Ele falou: vocês estão procurando no lugar errado, porque você está procurando entre os mortos aquele que não está morto, mas está vivo. Ele ressuscitou. E eu preciso que, da mesma forma que aquelas mulheres ficaram espantadas, mas ao mesmo tempo aliviadas, curadas, voltou a sua esperança, elas sentiram o poder da libertação, do perdão, da graça, do recomeço na sua vida. Eu quero que essa noite também seja marcada na sua vida por esses sinais, porque o Senhor falou comigo que hoje é noite de livramento, hoje é noite de libertação, de recomeço, perdão, graça sobre a sua vida. E em nome de Jesus, essa noite, esse momento vai marcar a sua história, como aquelas mulheres ficaram marcadas por aquela mensagem, por aquela informação. E eu tenho um título para compartilhar com vocês acerca dessa mensagem: mesmo em tempos de crise, nenhuma praga te alcançará. Esse tema é muito oportuno em nosso tempo. Mesmo em tempos de crise, nenhuma praga te alcançará. Nós vamos estudar o fundamento disso. Eu quero fazer um paralelo, uma comparação com vocês entre os fundamentos, entre os dois fundamentos verdadeiros da Páscoa. O primeiro fundamento aconteceu lá no Antigo Testamento. Desde quando lá no Egito as pessoas, os hebreus, foram resgatados de mais de 400 anos de escravidão no Egito. Então nasceu ali naquele momento a Páscoa. Mas a Páscoa não ficou só como uma tradição do Antigo Testamento, dos hebreus e do povo judeu. Mas a Páscoa, ela foi revalidada, foi perpetuada no Novo Testamento, quando Jesus se entrega como cordeiro, morre na cruz do Calvário, entrega o seu corpo, derrama o seu sangue naquela cruz e traz sobre nós o perdão, a graça, o amor, e também traz um tempo de livramento, de libertação, de recomeço sobre as nossas vidas. Então hoje nós vamos trabalhar esses dois conceitos, fazer a comparação entre esses dois tempos. E eu preciso que você entenda que, não só com relação à Páscoa, mas com relação a tudo que você possa imaginar, o Antigo e o Novo Testamento, eles nunca se anulam, eles nunca brigam, confrontam entre os outros. Mas eles se completam, eles se ajudam, eles se confirmam a todo tempo. Eu costumo dizer que o Antigo Testamento, ele é como se fosse o Novo Testamento, mas ele está criptografado. O que é isso? Ele está em código, ele está talvez em um vocabulário, em um idioma que talvez não muitas pessoas entendam. Precisam de revelação, precisam de tradução para aquelas mensagens que estão ali. Igual você assistir de repente um filme em inglês, se você não fala inglês, então você vai assistir aquele filme e não vai entender o que está falando. Mas as imagens, as cenas, você vai conseguir entender. E de repente se coloca uma legenda lá, traduzindo, legendando o filme, você vai começar a entender o que está sendo dito ali também. E quando o Senhor começa a nos revelar, nos mostrar aqueles sinais, aquelas informações, a gente tem essa tradução, como se estivesse traduzindo esse filme para a gente. E ao mesmo tempo, o Novo Testamento, ele é o Antigo Testamento, só que agora traduzido, só que agora revelado. Quando eu vou no cinema, a primeira coisa que eu faço, depois de escolher o filme, é descobrir se ele é dublado ou legendado. Porque se for legendado, eu nem vou, porque ao invés de ficar prestando atenção nas imagens, eu tenho que ficar lendo a legenda lá embaixo e não vejo o filme. Depois eu só sei contar, né, o que estava escrito lá embaixo e não vejo o filme. Então eu só assisto o filme no cinema dublado. Tem pessoas que preferem ao contrário, preferem assistir legendado com o áudio original. Então, queridos, a gente precisa da revelação, a gente precisa da informação. E o Novo Testamento, ele põe o Antigo Testamento e traduz e revela tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. E hoje nós vamos assistir e ver alguma dessas informações. Eu posso citar alguns casos para vocês, por exemplo. Existe uma história que Moisés, quando o seu povo lutava, Josué estava lá na frente do exército, e eles travaram uma batalha contra os medianitas, e eles estavam lá em cima, Moisés em cima do monte, então Arão e Ur vão junto com Moisés, e a história diz que quando Moisés levantava os seus braços, o povo vencia a guerra lá embaixo com Josué. Mas quando Moisés abaixava os seus braços, o povo perdia aquela luta, o povo perdia a guerra. Então perceberam isso e começou Arão e Ur ajudar a apoiar os braços de Moisés. E quando a gente começa a imaginar essa história, talvez a gente imagine que Moisés levantava os braços assim, né? Igual os intercessores levantam os braços assim para
para abençoar a gente, para orar pela gente. Mas na verdade não é, porque para uma pessoa apoiar o seu braço, para duas pessoas apoiarem o seu braço, ele não vai conseguir apoiar assim. Para que eles apoiassem o braço, Arão estava de um lado, Ur de outro, apoiando os braços de Moisés. E diz ainda a história que tinha momentos que Arão e Ur não estavam lá, mas colocavam pedras embaixo do braço. E se fosse assim, não conseguiria apoiar. Então a posição que Moisés estava lá em cima do monte era essa. Agora imagina um homem em cima do monte, com os braços abertos nessa posição. De quem você lembra? De quem isso te aponta? Qual o sinal que isso mostra para vocês? O nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Jesus. Então desde o Antigo Testamento, desde Moisés, tem coisas que estão apontando, estão direcionando acerca de Jesus. Eles se complementam, eles se ajudam. Assim como Davi, assim como Jeremias, como Isaías, profetas que falaram com tanta propriedade de Jesus, e não só esse, como muitos outros, dezenas de anos, centenas de anos, milhares de anos antes de Jesus nascer, falaram com detalhes e propriedades a partir de Jesus. Outra questão é o tabernáculo. Quando a gente olha a planta baixa do tabernáculo, vê o desenho ali, existe o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E em cada um desses lugares existem objetos posicionados ali, que Deus deu instrução a Moisés para construir com medidas, material, acabamento, tudo direitinho. E quando você pega um lápis na planta baixa e começa a fazer uma ligação entre os objetos, ligar todos os objetos que tem dentro do tabernáculo, você vê o sinal, o símbolo de uma cruz, ligando todos os objetos. A quem isso está apontando? A quem isso está direcionando? A Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Outra curiosidade, como eu falei para vocês, no tabernáculo tem 3 lugares principais. O átrio, depois o santo lugar, depois o santo dos santos. Como se fosse uma casa com 3 ambientes. Uma kitnet, né? Quarto, cozinha e banheiro. 3 ambientes. E ali tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E tem uma cortina, tinha uma cortina que separava cada um desses ambientes, simbolizando uma porta. E a primeira cortina, que é a cortina que dava acesso ao átrio, que é o primeiro lugar, essa cortina ela foi chamada, apelidada, batizada, da cortina do caminho. Então aquela cortina, aquela porta tinha o nome de caminho, que dava acesso ao átrio. O segundo lugar, que era o santo lugar, ele também tinha uma cortina, e aquela cortina foi batizada como verdade. E o terceiro lugar, o santo dos santos, onde só os homens escolhidos por Deus, 50 homens em toda a humanidade, e principalmente os sacerdotes que entraram naquele lugar, o santo dos santos, uma vez por ano, ele também tinha uma cortina, 20 centímetros de espessuras, que dividia ali o santo lugar do santo dos santos. E essa última cortina era chamada de vida. E de repente você ouve Jesus pregando aos seus discípulos e dando a seguinte mensagem: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E as pessoas achavam que encontravam salvação, que encontravam graça nas suas vidas ao atravessar aquelas cortinas, ao atravessar a cortina do caminho, ao atravessar a cortina da verdade e atravessar a cortina da vida. Então Jesus chega e diz o seguinte: é muito importante tudo isso, é muito legal tudo isso, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, não adianta ver a Arca da Aliança, não adianta estar no Santo dos Santos, se não passar por mim, porque eu que te levo ao Pai. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então vemos mais uma vez eles se completando, vemos mais uma vez o tabernáculo anunciando, profetizando acerca de Jesus e ele se confirmando. Quando Jesus está lá dentro do templo também, e de repente ele se levanta para fazer a leitura da Torá, e o sacerdote abre a Torá, e quando Jesus chega para abrir a Torá, há centenas de anos atrás foram escritas algumas coisas que foram deixadas guardadas para ele. E de repente Jesus olha para o texto, dá uma risada, porque não foi ele quem abriu. Não houve pretensão, não houve manipulação. E de repente o texto que o sacerdote escolheu da Torá para que ele abrisse, estava escrito assim: e o Espírito do Senhor me ungiu para pregar a boa nova, para pregar a libertação,
para tirar o cativo do cativeiro, da prisão. Então isso que eu estou dizendo, Páscoa quer dizer libertação, Páscoa quer dizer livramento, Páscoa quer dizer recomeço, perdão, graça, seja a nível de Antigo Testamento, seja a nível de Novo Testamento, tudo aponta para a mesma coisa, tudo aponta para a cruz, para o Cordeiro de Deus que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por mim e por você, para trazer hoje livramento, libertação, recomeço, perdão e graça, tudo isso para mim e para você, para mim e para a sua família. Então diga assim comigo, mesmo em tempo de crise, praga nenhuma me alcançará, nem alcançará a minha família, nem tudo que tenho, nem tudo que sou. Você crê nisso? De verdade, amém? Então erga suas mãos, aplauda ao Senhor, celebre ao Senhor em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 12. Quero te mostrar algumas informações e amadurecermos esse conceito nessa noite. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Capítulo 12. Lá no versículo 1. Você que nos visita nessa noite, se estiver sem Bíblia, tem alguém aí pertinho de você que pode dividir, compartilhar com você. Ou talvez você até trouxe a sua Bíblia, mas tenha dificuldade de abrir, nós vamos te ajudar também. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia, Jesus. Aproveita a Páscoa aí que é tempo de misericórdia. Então todo mundo achou. Vamos lá então. Versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas e conforme a cada um que puder comer. Para aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Continuando aí no versículo 6. E o guardareis até o 14º dia desse mesmo mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, matará, no crepúsculo da tarde, ao entardecer. Tomarão do sangue e o porão em ambas ombreiras, e também na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas. A comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, de lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-los-eis. Coma depressa, porque é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Está entendendo o sentido dessa mensagem? Mesmo em tempos de crise, nenhuma praga te alcançará, porque está aqui, ó, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E estes dias vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor.
nas vossas gerações o celebrarei, por estatuto perpétuo. Até aqui por enquanto. Pode deixar aberto que eu vou mostrar algumas informações para vocês. Então nós estamos aqui diante de um tempo em torno de 1400 anos antes de Cristo, onde o povo hebreu estava escravizado no Egito, porque desde a época que foram para o Egito buscar comida, buscar alimento, então não saíram mais de lá porque encontraram alimento, encontraram provisão através de José. Jacó, sua família foram lá, encontraram a José, se alimentaram, e toda aquela geração ficou, e outras gerações foram nascendo, e eles se perderam o seu foco, foram lá só para buscar recurso para trazer para casa, e ficaram morando no Egito. E eles se multiplicaram, e 400 anos passaram-se, e eles estavam ali na terra do Egito, escravizaram porque eram estrangeiros e usaram da mão de obra deles só a troca de comida, só a troca de sobrevivência. E eles estavam ali, mas eram um povo escolhido do Senhor. Era um povo qual o Senhor tinha uma aliança sobre eles, com eles, e o Senhor então decidiu que aquele era o tempo daquele povo ser liberto, daquele povo ser retirado daquele lugar. Então foi nesse tempo, nessa história que nós lemos aqui, que surgiu o nome Páscoa. Se você não sabe de onde vem a Páscoa, o nome vem daqui, dessa história, desse momento. Essa palavra, no original em hebraico, quer dizer Pesach, passagem. E está ligado exatamente ao que nós lemos aqui. Quando Deus falou com Moisés, o anjo da morte vai passar, vai fazer uma passagem sobre o Egito. E as casas que tiverem a marca do sangue do cordeiro, esse anjo não vai entrar e não vai matar o primogênito. Então o anjo vai passar direto, vai passar por cima das casas. Então é o primeiro argumento para esse nome Páscoa, que vem de Pesach no hebraico, que quer dizer passagem. E a segunda coisa é que eles passaram também no mar que se abriu diante deles, e eles passaram o mar, e o segundo livramento sobre as suas vidas. Então reforça a questão do nome Páscoa, passagem em hebraico. Então não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate. Vou explicar melhor adiante, espera só mais um pouquinho. Então nesse momento o anjo da morte passa por cima de toda a terra do Egito. Mas na casa daqueles que seguiram algumas instruções aqui, o anjo da morte não entrou, passou direto. Nós estamos diante de uma história onde 9 pragas, grandes pragas, já tinham assolado a terra do Egito. Talvez você já leu essa história, já ouviu ministrações, talvez assistiu a um pouquinho da novela lá dos 10 Mandamentos. Quem sabe você já foi até no cinema e foi agora de novo, né? Porque fizeram mais um final, né? Acho que para cada feriado, para cada semana aí, vão fazer um final diferente aí para a história, para a novela. Mas não sei como é que vai estar mudando esse final. Você está seguindo a Bíblia, né? Você está seguindo a palavra, né? Curiosidade, depois eu vou lá para ver esses outros finais aí que estão anunciando. Então, como diz a história, 9 pragas já tinham assolado aquela terra. Desde as águas do rio Nilo, que tinham se tornado em sangue, vermelhas, as rãs que tinham invadido o Egito, o piolho que tinha tomado conta do povo, as moscas, peste nos animais, úlcera, chuva de pedra e de fogo também, gafanhotos que devoraram, destruíram a plantação, e por último, as trevas, a escuridão. O sol se escondeu da terra do Egito, só da terra do Egito. Então 9 pragas já tinham assolado aquela nação. E passavam por um tempo de crise, passavam por um tempo de desespero. Então a 10ª praga surge, que nós lemos aqui. O Senhor anunciando que viria mais uma praga, e essa seria a última, o checkmate sobre aquele povo. Então o Senhor dá uma direção, uma instrução ao líder, ao profeta Moisés, e avisa ao povo como que ia acontecer, o detalhe para cada coisa, e não só o que ia acontecer, mas Deus diz àquele grande líder também a forma daquele povo ser livrado desse julgamento, desse juízo, dessa sentença que vinha sobre a terra do Egito. Por isso que é tão importante prestarmos atenção na palavra do Senhor. Por isso que é tão importante entendermos o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que às vezes você recebe um direcionamento, alguém dá algum conceito para você,
e de repente você não entende, acha que é bobeira, pode até falar acerca de religiosidade, né? Alguém chama para orar por você, para orar pela sua família, para orar pela sua vida, pela sua saúde, e às vezes você pode até entender que é bobeira a religiosidade, mas entenda que Deus dá direção sim aos líderes, aos profetas, para que você possa ser livrado sim da crise, do imprevisto, dos problemas, daquilo que porventura estaria por vir sobre a sua vida. Mas a questão é que Deus falou com Moisés tudo o que ia acontecer. E pediu para eles fazerem uma ceia lá no seu arraial, no seu ajuntamento. E falou com eles, vocês vão comer o cordeiro, que é um carneiro, um filhote de carneiro, até 1 ano é cordeiro, passou de 1 ano ele já começa a entrar na idade adulta, então é considerado um carneiro. E a segunda coisa, falou sobre as ervas, comer as ervas amargas. E a terceira, os pães asmos, que é pão sem fermento. E pediu para fazer o pão sem fermento, mas por quê? Tem um símbolo que o fermento seria o pecado. Mas a questão histórica diz que não daria tempo de fermentar o pão. Seria pouco tempo para esses pães serem fermentados. Então houve essa instrução, como os pães sem o fermento, porque não vai dar tempo de fermentar. A Páscoa está por vir, o anjo da morte está por visitar o Egito. Então ele mandou matar esse cordeiro, podia assar e comer, fazer uma ceia mesmo, um jantar, uma festa entre as famílias, enquanto o Egito passava por assolação, passava por ruína, por desgraça, o povo hebreu estava lá reunido na sua aldeia, fazendo um churrasco e comendo um cordeiro. Então, queridos, eu quero dizer para você que tempo de crise não é tempo de lamentação, de choro, de ranger de dentes para a gente, não. Mesmo tempo de crise é tempo de festa, de celebração, porque nós temos motivos de sobra para comemorar, para celebrar, porque na cruz do Calvário teve alguém que venceu por nós, e através dele diz a palavra que nós somos vencedores também, mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender isso, é tempo de celebrar, é tempo de festejar. Mas tem crise política, econômica, financeira, seja lá o que for, tem lá fora. Mas a minha casa, a minha aldeia está guardada pelo sangue do Cordeiro. E é tempo de festa, de celebração sim. Então eles comem aquele churrasco. Mas foi dada uma instrução, pegue o sangue que sobrar do Cordeiro e passe na ombreira das portas, que é nessa parte vertical aí da aduela. E passe também na parte de cima o sangue. Passe aqui na porta, na parte de cima e do outro lado. Deixe essa marca nas portas. Deixe a sua porta, tanto a ombreira quanto a verga da duela da porta, marcada pelo sangue. Porque esse sangue será por sinal. O anjo da morte, quando estiver passando pelo Egito, quando vê a marca do sangue sobre as portas, não entrará nessas casas que tiveram a ceia e estavam com aquele sangue ali espalhado na sua porta. Mas partilhem, dividam do Cordeiro. Sabe, queridos, esse tempo de Páscoa é um tempo especial, porque tem alguns conceitos aqui. Esse sangue que foi passado na porta, foi passado na verga e na ombreira, ou umbral, é a mesma coisa. Ele foi passado tanto nas partes verticais como horizontais da porta, e serviu como sinal. Agora um outro conceito que eu vou falar para vocês, como alguns anteriores que eu falei para você. Quando você pega a parte vertical e a parte horizontal, passe na verga e passe na ombreira ou no umbrais. Qual o símbolo, qual o sinal que isso aqui está fazendo para você, se não for a cruz? E quando você coloca um sangue, quando o sangue derramado, o que você lembra exatamente de um sangue derramado? O sangue derramado na cruz do Calvário. E as casas que estavam no Egito com essa marca do sangue na sua porta, na sua parede, seriam livradas do anjo da morte. E assim também é sobre a minha e sobre a sua vida. Sobre as nossas famílias hoje, meu irmão e minha irmã. Aqueles que têm a marca de Cristo, a marca do Cordeiro, aqueles que têm a marca da cruz, aqueles que têm a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida, são livrados de toda peste, de toda desgraça sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. E isso não pode ficar escondido, não. O detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que foi pedido pelo líder Moisés, Deus falou com ele, para fazer do lado de fora da porta. Às vezes a gente acha que ser cristão é só aqui dentro da igreja, só na nossa célula. Mas lá no nosso trabalho, na nossa sociedade, no dia a dia, mesmo que ninguém esteja nos vendo, nós precisamos representar Cristo. E é exatamente nesses momentos que nós somos livrados. Quando temos a marca da cruz, quando temos a marca do sangue sobre as nossas vidas, é nesses momentos que nós somos livrados.
quando nós representamos a Cristo. Então passa a ser um embaixador, um representante de Cristo lá fora. Precisa estar exposto, precisa estar estampado em você o sangue e a cruz de Cristo. Não adianta nada só ficarmos aqui escondidos dentro da igreja, só nos alimentando aqui, só conservando princípios e valores aqui. Precisa estar exposto a esse mundo também, que nós temos a cruz e o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, olha lá no versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Fala assim comigo, tomará. Isso aí. Essa palavra aqui, esse verbo tomará, no original em hebraico ele é lacar, L-A-C-A-R, lacar. E essa palavra, ela traduzida ao pé da letra, esse verbo traduzido ao pé da letra, ele quer dizer receber. Então você pode trocar essa palavra, talvez a sua Bíblia esteja até nessa versão, mas eu trouxe aqui uma de Almeida que diz, tomará um cordeiro. Mas você pode trocar essa palavra aqui e bota assim, receber. Cada família receberá um cordeiro. Eu quero dizer para você essa realidade. A Páscoa é tempo das famílias receberem o cordeiro. Tem uma promessa sobre a sua vida, que Josué autenticou isso na vida dele, que diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês outros, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Pensa numa coisa, meu irmão e minha irmã. Páscoa é tempo das famílias receberem o cordeiro. Páscoa é tempo daquela pessoa na sua família que de repente ainda não aceitou Jesus, receber Jesus. Existe um tempo, existe uma oportunidade, existe algo propício do Senhor para que isso aconteça. Aproveite desse tempo, aproveite desse ambiente, aproveite dessa oportunidade e leve Jesus para as pessoas da sua família, ou traga elas até um local, um ambiente que elas possam aceitar Jesus. E não só isso, como eu expliquei aqui para vocês, cada família tomará, né? Cada família vai receber, vai aceitar um cordeiro. Mas se a família for pequena e o cordeiro for grande, então chame outras pessoas para repartir, para dividir esse cordeiro. Além da sua família receber, é tempo da sua família também partilhar o cordeiro. Páscoa é tempo de levarmos o cordeiro para outras pessoas. Páscoa é tempo de darmos a oportunidade de outras pessoas também receberem o cordeiro. Nessa semana, inclusive, a gente começa um projeto chamado Casa de Paz. E o projeto Casa de Paz, ele tem exatamente essa essência. Vai ser um tempo onde nós vamos partilhar do Cordeiro de Deus com as outras pessoas, com as outras famílias. Vai ser um tempo que nós vamos pregar livramento, vamos pregar libertação, vamos pregar recomeço, vamos levar perdão e graça do Senhor sobre as famílias de Macaé e região, porque é tempo de dividir, é tempo de partilhar o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida e o seu sangue por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Então eu quero dizer uma coisa para você, se você ainda não se envolveu nesse projeto, ainda tem tempo. Vem cumprir essa missão de dividir, de partilhar o cordeiro. Vamos levar o cordeiro para outras famílias. De repente você nos visita aqui nessa noite e quer receber esse projeto na sua casa. É uma visita semanal que a gente faz durante 8 semanas na sua casa. E lá vamos levar mensagens, experiências e vamos pregar, levar a paz do Senhor sobre a sua casa, a paz de Jesus sobre a sua casa. Se você quiser fazer parte também, pode nos procurar no final, que nós vamos também fazer a sua inscrição e levar esse projeto para a sua casa, porque é tempo de partilhar o Cordeiro em nome de Jesus. Amém? Você é embaixador, você é partilhador do Cordeiro. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. Do 10º ao 14º dia, foi pedido por Deus a Moisés que eles levassem o Cordeiro para dentro de casa. Era para apanhar o cordeiro lá do lugar que ele vivia, do curral, para tirar do seu pai e da sua mãe, que tinha apenas 1 ano de idade, e levasse ele para dentro da sua casa, para o quintal, e deixasse no lugar reservado. E ali o chefe da família, o sacerdote, tinha que examinar o cordeiro ao longo daqueles 4 dias, e garantir que aquele cordeiro não tivesse nenhum defeito, fosse sem defeito. E no domingo de Ramos, que é uma semana antes do domingo de Páscoa, no domingo passado, por exemplo, Jesus entra, faz a entrada triunfal em Jerusalém. E as pessoas ali fazendo um caminho, um corredor, e Jesus montado no jumentinho, entrando por Jerusalém, e as pessoas balançavam um galho e dizia, seja bem-vindo, ora venha, Hosana, venha me socorrer, quer dizer, venha me socorrer, Senhor.
e aquelas pessoas alimentavam a esperança do socorro. Então Páscoa é tempo de socorro. Páscoa é tempo de esperança do Senhor sobre as nossas vidas. E uma semana antes, Jesus entra em Jerusalém e as pessoas o recebem dessa forma. E ele fica ali naquela semana da Páscoa em Jerusalém, não viajou mais. Escribas, fariseus, o povo, os discípulos, todos, pode olhar a história lá em Mateus, em Marcos e Lucas, nesse tempo, da entrada de Jesus até a crucificação. Você vai ver dezenas de pessoas testando Jesus, provando Jesus, fazendo perguntas difíceis a ele, tentando incriminar ele de tudo que é jeito, mas não conseguiram. Porque assim como lá no Egito foi descoberto que aquele cordeiro ali, que é o Cordeiro de Deus, ele era sem pecado, ele era sem defeito, e não encontraram defeito para condenar o nosso Jesus. Por isso que ele foi entregue na cruz do Calvário, porque ele era o Cordeiro sem defeito, era o Cordeiro sem pecado que o Senhor deu para nós. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu unigênito, por amor a nós. E o seu unigênito, Jesus, era sem pecado, sem defeito. Ele deu o seu melhor. Por amor a nós, ele deu o seu melhor, o seu único Filho. E o melhor de Deus não tinha defeito, não tinha manchas. O melhor de Deus era sem defeito, que é o nosso Cordeiro. Então, nesse momento, nós vemos uma grande moral em torno de toda essa história. O sangue do Cordeiro lá no Egito, que foi passado sobre as portas, livrou aquelas famílias, o primogênito especificamente, que é o primeiro filho daquela família, o filho mais velho da família, da morte, porque o anjo da morte passou por lá e matou todos os outros. E você pode me perguntar assim, mas por que isso aconteceu? Foi uma tragédia, foi uma crise, foi um tempo de desgraça, de pesar, foi mais uma praga, foram as mortes desse primogênito. Por que isso tudo aconteceu? Desde lá do jardim do Éden, quando Adão e Eva foram criados, e lá eles pecaram, cometeram o pecado da desobediência e fizeram o que Deus pediu para não fazer, não comer de uma fruta lá do meio do jardim. Então, a partir daí, o pecado foi estabelecido na humanidade através desse homem, dessa mulher, desse casal, o pecado entrou na humanidade. Então, a Bíblia diz que através de um homem, o pecado entrou na humanidade. E a partir daí, inclusive, o próprio apóstolo Paulo entendeu esse conceito, e lá em Romanos 6:23 ele fala assim: o salário do pecado é a morte. E podemos ver ao longo de todo o Antigo Testamento pessoas sacrificando pombinhas, rolinhas, cordeiros, animais de todo tipo, porque cometiam erros, pecados, transgressões, e alguém tinha que pagar aquilo com a vida. Ou ele pagaria com a vida dele mesmo, ou então Deus deu uma forma provisória desses pecados serem regenerados, matando um animal. Então um cordeiro, então uma pombinha, uma rolinha, dependia do pecado que eles cometiam. Então um animal era morto e ele pagava com a sua vida e com o seu sangue também aquele pecado. Então o salário do pecado é a morte. E nós vemos ao longo da história, são até 7 capítulos, que Faraó nega, endurece o seu coração e não obedece à direção de Deus. Moisés foi várias vezes diante dele pedir: deixa o povo embora, deixa o povo sair do Egito. Às vezes ele deixava, mas logo depois ele mudava de ideia. E ele não deixava o povo embora. Então ele desobedeceu a Deus. E mais uma vez, igual Adão e Eva lá em Gênesis, desobedecem a Deus e atraem um pecado e atraem um juízo sobre a sua vida. Assim também Faraó desobedece a direção de Deus de deixar aquele povo embora. Então atrai um pecado, um juízo, uma maldição, não só sobre a sua vida, mas para todo o povo também. E a partir daí, então foi estabelecido que os primogênitos teriam que morrer para pagar o pecado que o seu líder Faraó havia cometido. Então aqueles primogênitos morreram no Egito por causa desse pecado, da desobediência do seu líder, do Faraó, e também dos seus deuses que idolatravam. Nós lemos aqui que Deus falou: eu vou afrontar, eu vou destronar todos os deuses do Egito com a morte dos primogênitos. Então Faraó se achava Deus no Egito, inclusive o filho de Faraó também. Ele tinha o seu primogênito, e o seu primogênito também morreu. Ele não pôde o salvar, nem sendo um semideus como eles achavam, não pôde salvar o seu filho. E nós vemos então o sangue do Cordeiro vindo sobre a vida de algumas pessoas e livrando a vida de algumas pessoas. Aqueles que estavam debaixo dessa promessa, dessa direção que Deus deu, o Cordeiro substituiu o primogênito. Está entendendo?
no Egito, aqueles que não estavam debaixo dessa aliança, dessa promessa, o filho morreu. Mas os hebreus mataram um carneiro, fizeram um churrasco, colocaram o sangue na porta. Então ali naquele momento, aquele cordeiro ali substituiu o primogênito. E eles não morreram. Então você pode começar a entender o conceito da Páscoa. Lá no Egito, um cordeiro, que era um animal, um simples animal, substituiu o primogênito. Mas através de Jesus, o próprio primogênito de Deus, ele me substituiu e te substituiu lá na cruz do Calvário, quando entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por mim e por você. Por isso que Jesus é o nosso Cordeiro, por isso que Jesus é a nossa Páscoa, é a verdadeira Páscoa, é a minha e a sua Páscoa, aleluia. Você pode dizer aleluia? Diga assim comigo: Jesus é a minha Páscoa, a verdadeira Páscoa. Amém. É porque Ele te substituiu na cruz do Calvário. Como foi lido aqui no louvor também o texto de Isaías, que diz que Ele se colocou em nosso lugar. O castigo, a desgraça, as dores, a maldição que estava sobre nós, foi substituída na cruz, através de Jesus. E hoje nós temos esse privilégio de ter Jesus nos substituindo dessa condenação, dessa desgraça. Porque desde o Éden, ficou estabelecido que o salário do pecado é a morte. Então, por muitos anos, milhares de anos, muitos animais foram mortos, muito sangue foi derramado para revalidar, para anular o pecado do povo da humanidade. Mas teve um dia que o Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus, o seu primogênito, se fez Cordeiro por nós e entregou a sua vida, morreu na cruz e derramou o seu sangue, mas ressuscitou por mim e por você. Então existe um grande conceito, uma grande figura da Páscoa e uma ligação completa tanto da Páscoa do Antigo Testamento, que aconteceu no Egito, como do Novo Testamento, que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Lá no Antigo Testamento, lá na Páscoa do Egito, o sacrifício de um cordeiro no lugar do primogênito deu o livramento, a salvação para ele. E hoje, na redenção, na verdadeira Páscoa que nós celebramos, o primogênito de Deus se fez cordeiro por mim e por você, e morre no meu lugar e no seu lugar, e traz o valor do sangue sobre a mim e sobre a sua vida, e traz a nova aliança sobre nós. Um dia João, ele validou, ele testificou essa referência. Existe total ligação. Um dia João viu Jesus vindo andando assim, aí João aponta, olha para Jesus e aponta e fala assim, ó, está vindo ali o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Aquele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. João 1,29. E não foi só João, muitos outros. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 5, diz assim: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. É o verdadeiro Cordeiro Pascal. E Ele é o nosso Cordeiro. Ele é a nossa Páscoa. E a Ele que nós servimos, a Ele que nós celebramos, a Ele que nós adoramos, porque morreu no nosso lugar. E o seu sangue que tem nos livrado de toda a crise. Por isso que o tema dessa mensagem hoje é: mesmo em tempo de crise, nenhuma praga te alcançará. Porque lá no Egito, o sangue de um simples carneiro livrou eles de toda peste, de toda desgraça. E Deus falou para eles: e não haverá entre vós nenhuma praga destruidora. Então o sangue de Jesus hoje também traz essa propriedade sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre os seus negócios, meu irmão e minha irmã. Nenhuma praga vai te destruir, nenhuma praga vai alcançar a sua casa, porque há sobre você a marca da cruz, há sobre você o sangue de Jesus Cristo, que te livra, que te separa de toda desgraça, de toda tragédia daquele mundo lá fora. Eu quero falar sobre o conceito do ovo e do coelho. A Páscoa, ela foi estabelecida nesse tempo aqui, nessa história que nós lemos. O povo no Egito recebeu esse livramento do Senhor. E a partir daí, todos os anos passaram a comemorar, a celebrar com grande festa a Páscoa do Senhor, até o dia de hoje. E então o povo da Síria, da Babilônia, ficou com inveja desse período de festa da Páscoa. Semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Nesse fim de semana da Páscoa, por exemplo, no tempo de Jesus, tinha alguma coisa em torno de 200 mil habitantes em Jerusalém. Mas na festa da Páscoa, 1.200.000 habitantes. Era uma população parecida com Macaé, 200 mil habitantes. Agora imaginem um fim de semana de festa, mais 1 milhão de pessoas naquele lugar, naquela cidade.
Então, queridos, existia uma grande quantidade de pessoas celebrando essa festa. E o povo da Babilônia ficou com inveja, o povo da Síria ficava com inveja, porque eles não tiveram esse livramento e não podiam comemorar, celebrar a Páscoa. Então o que eles passaram a fazer? Usar a mesma data, o mesmo momento, mas elegeram uma das suas deusas, a Estar, que é a deusa da fertilidade, uma deusa pagã, e então essa deusa tem como símbolo o ovo e o coelho. E passaram a celebrar essa deusa na mesma data que a gente. E o chocolate? O chocolate é uma coisa bem mais recente e principalmente mais local no Brasil, porque é um grande produtor de cacau. Então pegaram o ovo, pegaram o coelho, juntaram com o chocolate e o comércio usa isso para vender. É pecado então comer chocolate, ovo na Páscoa? Coelho também, tem gente que gosta de comer coelho, né? Lebre. É pecado? Não, querido, não é pecado. Mas a questão é que você precisa ter firme no seu coração quem é a verdadeira Páscoa. Quem é o seu Cordeiro? Quem é a essência da sua vida? E por que que a gente comemora, celebra esse tempo sobre as nossas vidas? Porque Jesus é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. O sangue do Cordeiro que estava lá, meu irmão e minha irmã, sobre aquela porta, separou, livrou o primogênito, todo primogênito, de toda a desgraça, de toda a maldição. E você precisa entender também que assim é com a gente no dia de hoje. Você tem visto quantas desgraças que têm acontecido lá fora. Mas se na sua vida, se na sua casa, na sua família, no seu trabalho, tiver o sangue estampado, tiver a cruz de Cristo estampado, eu garanto para você que nem a morte, nem nenhuma desgraça, nem nenhuma das pestes que passam sobre o mundo lá fora pode alcançar a sua vida e pode alcançar a sua família. Porque o sangue do Cordeiro de Deus que morreu na cruz separa você da desgraça, separa você da condenação, separa você da tragédia, meu irmão e minha irmã. No versículo 11 aqui nós vemos um fato importante. Deus fala assim com Moisés: fala o povo para comer, para ceiar, festejar da seguinte maneira: de lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Coma depressa, porque é chegado a Páscoa do Senhor. Sabe o que quer dizer isso aqui? Em outras palavras, Deus está falando assim: avisa esse povo para comer esse churrasco aí de mala pronta, porque chegou o dia da libertação deles. Você tem noção? Deus falando para um povo que está preso, cativo durante 400 anos. Ele fala assim: prepara as malas, porque é hoje, depois dessa festa, esse povo vai receber a libertação. Eu vou libertar o meu povo. E isso é o que o Senhor diz para mim e para você nessa noite também. Por isso que é noite de mudança de paradigma. Talvez você está preso, aprisionado por algumas cadeias. Talvez seja o pecado, talvez seja o medo, talvez seja uma doença, talvez seja uma separação familiar. Eu não sei o que hoje tem aprisionado você, o que tem sido uma cadeia na sua vida. E eu não sei por quanto tempo você tem sofrido isso. Mas o que eu quero transmitir para você hoje, que o Senhor mandou falar, é que prepare-se. Pode se preparar, que essa é a noite da sua libertação. Esse é o tempo da sua libertação. Esse é o tempo da sua vitória. Se prepare, como os hebreus, prepare as suas malas, porque hoje é Páscoa do Senhor, e você vai ser livre, você vai ser liberto. Porque Páscoa é tempo de livramento, é tempo de libertação, tempo de recomeço, é tempo de graça, de perdão. E 10 pragas assolaram aquela terra. 10 pragas assolaram aquele povo, inclusive a última morte de todo o primogênito. Mas o povo que estava marcado pelo sangue não foi assolado pela praga. Diz a história que não houve nem sequer um hebreu para contar a história que ficasse doente ou até fraco naquele momento. Eles não sofreram nenhum mal, nem gripe os hebreus contraíram, porque o sangue do cordeiro estava sobre a vida deles. E olha que era um simples cordeiro. Imagine eu e você, que temos o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, e que somos herdeiros da cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Por isso que praga nenhuma vai chegar sobre a sua casa. Por isso que praga nenhuma vai te alcançar, mesmo em tempos de crise, meu irmão e minha irmã. Passaram de porta em porta, pedindo algumas coisas antes de ir embora. Deus instruiu eles, falou assim: antes de ir embora, bata em algumas portas e peça ajuda, peça uma oferta antes de ir embora. E esse era um símbolo de restituição.
Talvez uma palavra melhor para você entender é indenização. Um povo que ficou escravo durante 400 anos, passa de porta em porta e fala assim: e aí, você pode me dar alguma coisa para reparar esse mal, esse dano que vocês fizeram? E a história diz que eles receberam muitos bens, inclusive ouro e prata, receberam muito ouro e muita prata. Então eu estou dizendo para você que Páscoa também é tempo de restituição. Páscoa é tempo também do Senhor restituir aquilo que você perdeu. Páscoa é tempo do Senhor acabar com a injustiça que muitas das vezes você sofreu ou você está sofrendo em sua vida. Páscoa é tempo da escravidão acabar sobre a sua vida e o Senhor restituir sobre a sua vida em nome de Jesus. E quem estava aqui na semana passada, pode hoje usar essa palavra para testificar o que nós começamos a falar na semana passada. Semana passada eu falei que nós estamos vivendo o ano do jubileu. E jubileu é tempo de graça, é tempo de misericórdia, é tempo de restituição, restauração, reconciliação, recomeço. E hoje nós estamos falando sobre a Páscoa. E todos os sinais da Páscoa apontam para o mesmo lugar. É tempo de graça, é tempo de misericórdia, de restituição, de reconciliação, de recomeço sobre as nossas vidas. E o que eu quero que você entenda com isso é que há um tempo de Deus sobre a sua vida. Começou um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Tem uma oportunidade do Senhor sobre você. Então aproveite essa oportunidade. Faça bom proveito dessa oportunidade. Porque não foi à toa que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, validando e perpetuando a Páscoa que os hebreus viveram lá desde a terra do Egito. Quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar com você daqui a pouco. Quero consolidar essa verdade, consolidar essa palavra que nós ministramos hoje aqui sobre a sua vida. Não só a palavra, mas tudo que a gente viveu, todo o ambiente que a gente viveu aqui nesse lugar. Eu preciso que você saia daqui entendendo o verdadeiro conceito da Páscoa e sendo grato pela morte e ressurreição de Jesus, porque é isso que te traz a redenção sobre a sua vida. Eu quero orar com você daqui a pouco e quero profetizar a proteção e o livramento do Senhor sobre você, sobre sua casa, sobre sua